de entendimento é que a ideia de democracia transcende a ideia de puro governo da maioria, incorporando outros valores que incluem justiça, igualdade, liberdade e também o respeito ao direito das minorias. Em quase todo o mundo, o guardião dessas promessas é a Suprema Corte ou o Tribunal Constitucional, por sua capacidade de ser um fórum de princípios em que se discutem valores constitucionais e não preferências políticas, e também um fórum de razão pública em que se colocam lisamente argumentos racionais que possam ser aceitos por todas as pessoas. Cumpre registrar que esse papel contramajoritário do Supremo, ou seja, quando o Supremo defende os direitos das minorias, deve ser exercido com parcimônia. Na vida, ninguém deve presumir demais de si mesmo. E, de fato, nas situações em que não estejam em jogo direitos fundamentais e os pressupostos da democracia, a Corte deve ser deferente para com a atuação dos poderes legislativo e executivo. Como regra geral, decisões políticas devem ser tomadas por quem tem voto. Todavia, nesse mandado de segurança, o que está em jogo não são decisões políticas, mas o cumprimento da Constituição. E o que se discute, como já ressaltado, é o direito das minorias parlamentares de fiscalizarem o poder público, no caso específico, diante de uma pandemia que já consumiu 360 mil vidas apenas no Brasil, com perspectivas de, em curto prazo, chegarmos à dolorosa cifra, ao recorde negativo de 500 mil mortos. Portanto, aqui estão em jogo direitos constitucionais dos parlamentares e outros direitos constitucionais relevantes, como a vida e a saúde. Uma breve menção: comissões parlamentares de inquérito não têm apenas o papel de investigar, no sentido de apurar coisas erradas. Elas têm também o papel de fazer diagnósticos dos problemas e apontar soluções. Aliás, nesse momento brasileiro, esse papel construtivo e propositivo é o mais necessário. CPIs fazem parte do cenário democrático brasileiro desde o início da vigência da Constituição de 1988. Aliás, desde antes. Me lembro no tempo do regime militar que havia uma limitação de 5. Começava a legislatura, a situação corria e criava logo 5 comissões parlamentares de inquérito, que era para não haver espaço para a oposição. Para sanar esse problema, a Constituição de 88 regulamentou do jeito que regulamentou. E, no governo do presidente Fernando Collor, foram instaladas 29 CPIs. No governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, 19 CPIs. No governo do presidente Lula, também 19 CPIs. E eu faço, antes de encerrar, presidente, breve menção do governo Collor, das mais conhecidas. No governo Collor, tivemos a CPI PC Farias. No governo do presidente Itamar Franco, veio a célebre CPI dos anões do orçamento. No governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, CPI do sistema financeiro, CPI do futebol. No governo do presidente Lula, tivemos CPI do mensalão, CPI do Banestado, CPI dos bingos, CPI dos correios, CPI dos sanguessugas, CPI do apagão aéreo, que foi, aliás, um dos precedentes em que a CPI foi instaurada no governo do presidente Lula pelas minorias para apurar o apagão aéreo por determinação do Supremo Tribunal Federal, a demonstrar que aqui não se fazem distinções políticas, as regras constitucionais valem para todos. E no governo da presidente Dilma tivemos a CPI da Petrobras, a CPI do BNDES. Portanto, não se está aqui abrindo uma exceção, faz parte do jogo democrático desde sempre a existência de comissões parlamentares de inquérito.
Em conclusão, presidente, e em suma, comissões parlamentares de inquérito são instrumentos de atuação das minorias parlamentares. Fixo as proposições gerais. Segundo, nem o plenário, nem os órgãos dirigentes das casas legislativas têm o poder de impedir a instalação das CPIs, justamente porque elas não podem depender da vontade das maiorias políticas. 3. São 3 os requisitos para que se configure o direito líquido e certo das minorias parlamentares a uma instalação de CPI. Requerimento de 1/3 dos membros da Casa Legislativa, indicação de um fato determinado a ser apurado e prazo certo de funcionamento. Doutrina e jurisprudência são pacíficas quanto a isso. Todos esses requisitos estão presentes aqui. Não havia alternativa para o Supremo Tribunal Federal senão deferir o pedido, porque isso é o que determina a Constituição Federal. Diante do exposto, eu voto pela ratificação da decisão que deferiu o pedido liminar para determinar ao presidente do Senado Federal a adoção das providências necessárias à criação e instalação de comissão parlamentar de inquérito na forma do requerimento. O procedimento a ser seguido pela CPI deverá ser definido pelo próprio Senado Federal, de acordo com as regras que vem adotando para funcionamento dos trabalhos durante a pandemia. Não cabe, portanto, ao Senado Federal definir se vai instalar ou quando vai funcionar, mas sim como vai proceder. E, portanto, caberá ao Senado Federal decidir se por videoconferência, por modo presencial ou por modo semipresencial. Eu gostaria, presidente, ao encerrar, por um dever de fidalguia, assim penso, de cumprimentar o presidente do Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco, que, apesar de não ter visto prevalecer a posição que sustentou perante esse tribunal, cumpriu, como evidentemente era o caso de fazê-lo, mas cumpriu com elegância, correção e civilidade a decisão do Supremo Tribunal Federal. São virtudes que, nesses tempos da vida brasileira, não devem passar despercebidas. É como voto, presidente.